do capital que você tem para investir, quanto colocar em cada opção, ou melhor ainda, como montar uma carteira de opções. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que eu faço a estruturação, a divisão de uma carteira de opções recomendada para quem está começando a dar os primeiros passos em opções. Se a sua conta é pequena e você está começando agora, segue bem o que eu vou te falar nesse vídeo. Eu vou te mostrar no que vale a pena você estar investindo no começo, como fazer a divisão do capital que eu vou, nesse caso, exemplificar de R$5.000 para que você comece e dê o pontapé direito nas opções. Então, para você saber como montar uma carteira de opções, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora então. Fala, amigo trader, beleza? Aqui é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Você deve estar se perguntando, como assim carteira de opções, Felipe? Se opções é um negócio para curto prazo. Bom, quando a gente começa a estar operando opções, a gente tem que entender que a gente tem que fazer uma certa divisão aqui, ok? Primeira coisa, o que é investimento e o que é trade? Muita gente se confunde nisso daí, que é super natural haver essa confusão. Quando a gente está fazendo operações de opções, muitas das vezes, principalmente operações iniciantes, você precisa de garantia para estar fazendo ela. Ou seja, tendo a ação ou tendo capital para comprar uma ação, você já consegue fazer as duas principais estratégias, inclusive que vão ser o berço aí dessa seleção estratégica para você começar a estar fazendo suas primeiras estratégias e opções. Então é uma carteira de opções no sentido que você vai estar apostando nas ações corretas no começo e você vai estar, em último caso, tendo que comprá-las. Então a seleção das ações é muito importante. Vai entrar em todos esses detalhes para que você tenha uma carteira bem estruturada e já comece a gerar renda das suas opções. Isso que é o mais importante. Então o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é nivelar a base para que você tenha bons investimentos, boas ideias de investimento para que sua carteira gere frutos que você deseja. Então essa base de investimentos que eu te falei, ela vai servir fundamentalmente para que você pense lá no longo prazo, porque a verdade é, cara, nada ganha das ações no longo prazo. Se você observar, por exemplo, esse gráfico aí do mercado americano de 200 anos, ou seja, são 200 anos de estudo em que compara-se as ações aos títulos, que são os bonds, né, renda fixa que a gente chama aqui no Brasil, e ao ouro e ao dólar. Olha como é que as ações, elas ganham de tudo basicamente, né? Então a rentabilidade das ações no longo prazo, ela é muito elevada. Agora, no curto prazo, o que a gente consegue estar fazendo para estar remunerando essa carteira, para estar gerando um fluxo de caixa? Então a gente tem que estar sempre unindo investimento com as opções no curto prazo para você estar justamente retroalimentando. Agora, a seleção da base de investimentos que você vai ter é super importante. Muita gente despreza, aí vai estar fazendo operações em ações que são ruins ou que estão passando por problemas pontuais aqui agora, que pode ser que não vale a pena você está investindo nelas. Então vale muito a pena você fazer essa seleção corretamente. Vou te mostrar os fundamentos, como faz para você analisar, e vou te dar umas dicas aí para que você consiga começar com o pontapé direito, tá bom? Outra coisa também é que o dinheiro não pode ser entendido como uma ferramenta de consumo. Eu vejo muita gente funcionar da seguinte maneira: ganha lá, sei lá, R$5.000 por mês, aí tem mais uns R$2.000, R$3.000 de cheque especial, lead, não sei o que lá, faz financiamento da casa e acha que pode gastar muito mais do que os 5, gasta R$10.000 por mês, por exemplo. E você deixa de estar fazendo seus investimentos, ou até você faz seus investimentos e está carregando uma dívida muito grande. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: você está com a mentalidade consumista ou de investimento. Você tem que separar a sua mentalidade, o dinheiro que você gasta, e levar a sério todo o dinheiro que você coloca ali nessa ferramenta que eu vou te ajudar a construir, inclusive na prática também. Então você tem que estar sempre colocando mais lenha nessa fogueira e menos dinheiro em coisas que te atrasam, né? Achar que, pô, você vai pagar um carro, você vai pagar 3 se você deixar financiado. Se você acha que o banco vai olhar para os seus olhos, que olhos bonitos, vou te dar uma vantagem aqui justamente porque você é uma pessoa simpática, gostei de você. Não é assim que funciona. Então, muita atenção nos seus gastos. Não adianta de fazer esse trabalho aqui, de você rentabilizar com as opções ou fazer melhores investimentos, se por um outro lado você não está fazendo a parte de você não consumir tanto e você nivelar a sua base ali de investimentos, beleza? Outra coisa fundamental para você ganhar dinheiro com opções ou com ações também é você se aproveitar da queda delas para você fazer as estratégias corretas. Não adianta, por exemplo, venda de put, que é uma estratégia que eu vou te ensinar para você começar aí na sua conta, se você fizer em ações baratas. É uma estratégia barata, é uma estratégia super rentável, que você tem ali a garantia, não vai ter nenhuma surpresa caso aconteça, né, o pior cenário, vamos colocar assim. Então você consegue estar rentabilizando sua carteira com segurança. Porém, precisa ser montada na hora correta. Muita gente erra nesse detalhe. Então você tem que entender que tem que ser uma boa empresa, vou analisar daqui a pouquinho com você, e tem que ser no momento correto. Muita gente erra nisso daí. Quer armar uma estratégia, né, ombro, cabeça, ombro, invertido, com o pé
na nuca e, porra, faz um negócio super complicado, mas você arma na hora errada e não adianta nada. Então, armar na hora correta, na empresa correta, é fundamental para você ter sucesso e ganhar cada vez mais dinheiro. Então, por exemplo, aqui na Status Invest, você consegue verificar os dados fundamentalistas das empresas que você está de olho. Então, por exemplo, boas empresas, né? Eu vou antecipar aqui: Ambev, WEG, Lojas Renner, Banco Bradesco, Itaú. Então, essas empresas, né, você consegue estar olhando os dados fundamentalistas dela. Então, por exemplo, aqui, Ambev está sendo cotada a R$ 14,50, ok? Então, você vai dando uma olhada aqui nos dados fundamentalistas dela. Recomendo você olhar principalmente algo relativo ao payout, né, o quanto que ela está lucrando de fato ao longo do tempo. Eu observo como o lucro líquido dela é super constante. Ainda estamos em 2023, no segundo trimestre, ainda tem tempo ainda para ela preencher essa barrinha aqui de 2023. Então, é uma empresa com lucro constante, Ambev, né, fornecedora de bebida e tal. Não é uma recomendação, só para você saber o que é uma empresa boa, o que é uma porcaria, né? Então, por exemplo, além de Ambev, nós temos outras empresas como Taesa. Aí você pode olhar uma Taesa, verificar se é uma empresa que vale a pena, está sendo cotada agora a 35,31. Então, assim, observe o valor. Se você vai começar a operar opções e vai começar a estruturar sua carteira em cima disso, partindo do zero, você precisa olhar as empresas que você está investindo, se elas são lucrativas ou não são, tá? Então a Taesa também é uma empresa que pode ser bastante lucrativa ao longo do tempo, tem uma margem super elevada, ela é lucrativa, olha só como é que ela é lucrativa ao longo do tempo, né? Que essa barrinha é azul, vou deixar só ela aqui para você estar verificando, olha como é que ela é super lucrativa ao longo do tempo. 2020 ela teve um recorde de lucro, apesar de tudo que aconteceu aí mundo afora. Então você consegue estar fazendo boas decisões fundamentalistas, né? Você consegue ver casos ruins também. Aí você vai botar Oi BR3 aqui, né? Que o pessoal adora investir nessa empresa, a Oi, né? Então você consegue ver que o payout dela é negativo, né? Ou seja, cada ano que passa ela tem um prejuízo muito grande, então é um sumidor de dinheiro. Não queira fazer aposta ou fazer trade ou qualquer coisa relativa a empresas desse tipo, senão o seu patrimônio vai se espelhar nisso daqui. Prejuízo ao longo do tempo, né? Então, primeira coisa, análise fundamentalista fundamental para você começar a estruturar sua carteira de opções. Segundo passo é fazer a divisão dos seus investimentos. Você já selecionou algumas empresas, beleza? Então, empresas lucrativas, empresas que, se você tiver que comprar, não é o caso de ter que comprar, caso seja decidido, você vai ter que comprar, são empresas boas, empresas em bom momento. Então, você tem que ver o gráfico também, se você está numa correção, se está compensando comprar naquele momento, fazer a estratégia naquele momento, ok? Mais importante é você ter uma noção de que é uma boa empresa, separar o joio do trigo. O que sobrou, você consegue fazer essa estratégia que eu vou estar te mostrando aqui agora. Então, por exemplo, um capital de R$5 mil, que é o que muita gente começa com esse capital, até às vezes com 10, às vezes com 100, às vezes com 1 milhão, a gente começa com mais capital, né? Mas imagine que você tenha 5 mil e faça suas proporções aí. Eu deixaria 10% de saldo, ou seja, desses R$5.500 deixar em saldo ali, porque às vezes você precisa fazer um manejo, às vezes você precisa fazer uma operação de débito, então é bom ter uma grana ali na agulha para você estar justamente utilizando aí nas suas estratégias e ficar tranquilo, tá bom? Então não tô perdendo dinheiro ali que está sem investir. Não é assim que funciona. Dinheiro de oportunidade não é o dinheiro que está sendo corroído pelo tempo, ele vai ser utilizado em algum momento, tá bom? É igual o pessoal que fica com reserva estratégica esperando uma crise, quando tiver uma crise ele vai comprar ação por um preço de banana. Então, às vezes pode valer muito mais a pena do que ficar deixando aí investido esse dinheiro, né? Então, por exemplo, deixar R$500 aí de saldo, né? Você consegue estar com o restante, então, investindo no Tesouro Direto, LFT, ou algum CDB que você consegue estar vendo aí, que você consegue usar como garantia nas opções. Agora que começam as opções aqui. Então, deixar um pouquinho ali em saldo para fazer estratégia, até acho que eu falo aqui no meu canal completamente. Inclusive, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, clica já o seu dedo no botão inscrever-se e ativa as notificações, para você ficar por dentro desse tipo de conteúdo e muito mais aqui no meu canal sobre opções e ações também. Então, você consegue ter o restante aqui, 90% para investir em Tesouro Direto, ou CDB, liquidez diária, ou fundo DI. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho na minha corretora aqui como é que faz para você analisar esses investimentos, mas a divisão que a gente faria seria essa aqui, recomendada, para você estar seguindo aí de forma tranquila. E com esse capital de R$5 mil, você consegue estar fazendo no começo, por exemplo, 2 vendas de put. Venda de put é o seguinte, você ganha um prêmio como se fosse uma seguradora, tá bom? Você se torna uma seguradora, você vende o seguro para caso
alguém ali bata o carro, vamos colocar assim. Só que não é o carro, é a ação, tá bom? Então você vende o seguro de uma ação, alguém compra para se proteger ou coisa e tal. Agora, se você fez seu dever de casa, você viu que vale a pena, em último caso, comprar a ação, essa que é a obrigação do vendedor de put, então você está disposto aí, está disponível, está recebendo um prêmio aí toda vez que você montar uma venda de put, tá? Exige um capital. Então, para 100 vendas de put, por exemplo, aqui de Ambev, que está 14,50, você vai pegar 14,50 e vai multiplicar por 100, você precisa de 1.450 para você estar fazendo uma venda de put em Ambev. Então, é possível você estar fazendo, que não dá em ações muito caras, entendeu? Então, dessa forma, você consegue estar preenchendo aí uma, duas ou até 3 vendas de put conforme você tiver de capital, mas são boas empresas, um bom momento gráfico, tem que analisar o gráfico, tem que verificar se está numa correção. Não adianta você fazer uma venda de put num bom papel que está esticado, né? Então não vou entrar nesse detalhe aqui nesse vídeo, não vou compartilhar gráfico com você nele excepcionalmente, então você consegue estar fazendo o resto, a proporção, tá bom? Não coloca tudo numa ação só. Não faça isso, diversifique o seu patrimônio. Você está começando com 5 mil, aí próximo mês você vai colocar mais 1.000, depois mais 1.000, depois 500 reais. Então é importante você também fazer um reaporte, inclusive do prêmio que você receber das opções, você reaportar ali, quem sabe comprar mais ações ou fazer mais operações, outras que eu ensino aqui no meu canal também. Então como é que seria a aplicação disso aí na prática, tá? Por exemplo, aqui na Orama, você consegue estar fazendo todas as suas atividades aí de renda fixa, renda variável, opções, é muito recomendado para quem opera opções, tá? Eu tô com uma conta aqui inicial aqui na Orama, tô sentindo aqui primeiro como é que tudo funciona. Você consegue estar utilizando todo esse painel aqui esquerdo no momento que você abre conta, a conta é de graça e tudo mais, você consegue ter acesso a todos os investimentos possíveis, tá? Então, por exemplo, renda fixa, você consegue bater o olho e ver aqui quais são as rendas fixas que você consegue estar fazendo. Você consegue ver aqui, por exemplo, renda fixa, você consegue ver aqui tesouro direto, tá bom? Que você consegue estar investindo direto no tesouro direto, né? Dessa forma você vai botando, por exemplo, tesouro Selic, você consegue botar algum dinheiro ali, consegue investir agora nesse momento, tá bom? Então você vai em invista agora, aí você vai, por exemplo, no investimento que você quiser, ok? Então, por exemplo, se você quiser investir agora no Tesouro Direto, você consegue estar pagando aí algo como R$100, R$120, tá bom? Você consegue já estar colocando o seu primeiro capital aí para estar sendo utilizado como margem. Isso que é importante entrar na sua cabeça. Eu não estou falando de você montar a carteira de opções, uma carteira de ações e você vai estar comprando Tesouro Direto, não é isso que você tinha falado, né, Felipe? Por enquanto você vai deixar o seu dinheiro investido num desses recursos que você consegue sacar com alta liquidez, tá? E caso você seja exercido na estratégia de venda de put, aí você faz o resgate e você consegue estar comprando a ação, mas você não quer deixar o seu dinheiro parado, senão você vai deixar o seu dinheiro todo em saldo, sem necessidade. Com a Selic alta você pode se aproveitar disso, tá? Então você consegue aqui, o mercado tá fechado, né? Tá abrindo daqui a pouquinho, né? Agora eu tô gravando de tarde aqui na Europa, de manhã no Brasil, 9h20. Então você consegue estar verificando que uns 100, 120 reais, eu vou jogar depois um print aqui de quanto é que custa um título, né, do Tesouro Direto LFT, por exemplo, e você consegue estar colocando seu capital aí, tá? E para fazer estratégia de opções, você vem aqui também em vista agora, você vai abrir o Home Broker e o FlexScan, tá bom? No FlexScan você tem acesso às estratégias de opções, como fazer elas utilizando o robô, bem completa, né? Você vai ter acesso a tudo, né? E também você consegue estar utilizando esse aqui, o Home Broker. Você, por exemplo, vai vir aqui ao lado e lista de opções, cotação lista de opções. Aí você vem aqui a BEV3, por exemplo, tá? Aí você vai jogar ali uma BEV3 e ele vai lançar a lista de opções aqui, né? O último preço, o ticker dela. Se você clicar aqui, já vai direto aqui para sua boleta para fazer uma ordem. Então, se for uma put, você já consegue estar vendendo ela, né? Então, recomendo você utilizar o FlexScan para você saber qual é a opção que você vai estar negociando, né? Aqui no FlexScan você consegue estar vendo, então, ambiente simulado, ambiente real. É só um overview, tá, de como é que você faz. Pode ser na sua corretora seja diferente. Na Orama é assim, você vai ter todos aqueles investimentos, você abre o Home Broker ou o FlexScan, tudo isso aí até então de graça, né? Você não vai gastar para estar utilizando isso daí. Então, por exemplo, aqui no FlexScan você vai vir aqui no Options Trader, aqui você vai jogar, por exemplo, uma BEV3 para você ver aí toda a lista
de opções que você tem, tanto de call quanto de put. Aí, por exemplo, vencimento 15/9, aparece todas essas opções. Geralmente as puts elas ficam aqui à direita, ok? Então eu poderia estar vendendo 100 dessa daqui, né? Aí tá embolsando aí o proporcional a isso, começar a remunerar minha carteira. Então, dessa forma você consegue estar vendo qual é o código aqui. Ah, esse código aqui, a BEVU 145. Eu venho aqui e jogo, por exemplo, ali no nosso home broker, né? Deixa eu abrir ele aqui. E você vem aqui, joga o código e você consegue estar operando normalmente essa put aí, já te diz o strike, tudo, para que você já comece a estar fazendo essa divisão que eu te falei e colocar em prática numa corretora, por exemplo, taxa zero, igual tem outras também, que você consegue estar fazendo esse tipo de investimento. É importante virar essa chavinha entre investimento e o que você consegue fazer de estratégia de opções. Você consegue conectar os dois mundos através da estratégia venda de put, através da venda coberta também, caso você seja exercido, que inclusive na hora é de graça, né? Sua taxa de exercício você não paga. Então, caso você esteja dentro do dinheiro a sua opção e você está numa venda coberta, você só vai perder a sua ação, né? Que fazia parte, já era o pactuado, e você não paga nenhuma taxa de exercício zero, né? Então é importante também que a sua corretora seja taxa de exercício zero. Quando você vira essa chavinha aí de investimento, trade e tudo mais, e você começa a entender que você é um investidor e você quer aumentar o seu patrimônio, cara, pode acreditar que o seu resultado vai acelerar muito mais do que você ficar só apostando e sem entender que você tem que multiplicar o bolo que você tem. Te exemplifiquei a divisão com R$5.000, que é uma divisão que muita gente acaba começando. Deixa o dinheiro em saldo, deixa o restante ali investido num tesouro direto para você não perder a oportunidade, que a Selic está alta, né? E se você for exercido na sua posição, você tem ali o capital para estar honrando. Nunca alavanque no começo, tá bom? Tem o Notional, que foi o que eu te mostrei ali, por exemplo, R$2.250, né? R$2.500 por trade que você for fazendo ali, né? Por exemplo, se você vai fazer na nossa Ambev ali, não é uma recomendação, inclusive nem analisei o momento gráfico, mas para você ter uma ideia de preço, né? Tem outros ativos também, né? Então, por exemplo, 14,50 com 100 ativos, você com 1.450 você em conta você já conseguiria fazer a venda de 100 puts da Ambev, ou 100 puts de um outro ativo, uma Copel ou de uma Petrobras. Então você consegue, entendendo que esses ativos, essas ações aí que não são tão caras, você consegue mesmo com pouco recurso começar a gerar uma renda, começar a multiplicar, entendeu? Se for exercido, você está numa boa ação. Então tem que ter esse conforto e essa maleabilidade de estar gerando renda igual uma seguradora. Aí conforme você for avançando, você vai para outras estratégias com risco indefinido. Aí você vai para o Booster, Strangle, a Broken Wing. Então você vai ampliando o seu horizonte, suas possibilidades, fazendo manejo, né? Por isso que esse capital é bom deixar um saldo ali para você fazer manejo. Então, tudo isso ao longo do tempo, cara, conhecimento e capital, tudo isso você vai juntando ao longo do tempo para você fazer a sua multiplicação de patrimônio. Inclusive, a Orama é muito boa para você começar a fazer esse tipo de investimento. Permite você ter todo aquele painel que você tem de investimentos, você começar a fazer seus primeiros aportes, investir no Tesouro Direto ou num CDB, com liquidez diária, ou deixar um investimento para longo prazo, num fundo, ou quem sabe fazer essas estratégias de opções no FlexCan. Ela tem esse ferramental completo, você não paga para abrir conta, né? Vou deixar o link aqui embaixo, uma corretora que eu confio, tenho utilizado, confesso que estou migrando aos poucos, ao longo do tempo que eu vou entendendo como funciona ali o FlexCan e tudo mais. Pode ser que vale muito a pena para você operar na Orama por conta de taxas pequenas, suporte muito bacana, e você vai ter acesso a toda uma comunidade para te ajudar a fazer isso aí acontecer e tirar suas dúvidas. Então o link para você abrir sua conta daqui embaixo, vou deixar na descrição, fixado no comentário, para que você já dê o pontapé inicial e inicie sua vida como investidor da forma correta, fazendo uma divisão correta, diversificando, pensando no longo prazo e colhendo frutos ali no curto prazo para alimentar aí a sua máquina de renda recorrente. Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Valeu!